Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Oi, gente, tudo bem com vocês? O Arquitetura e Design de hoje está começando uma edição especial de Ano Novo para alegrar mais ainda este dia 31 de vocês. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as tendências de cores também no design de interiores para o ano que vem. Vamos falar de neurociência no comportamento das pessoas e também sobre o Morar 2020. Gente, sejam bem-vindas. Jaque, boa tarde. Estamos aqui com a nossa convidada, a arquiteta e idealizadora do site Casa de Raiz, Ellen Firmino. Tudo bem? Prazer estar aqui, Ellen. Que bom, obrigada pelo convite para encerrar o ano com vocês. Gostei muito. Encerrar em grande estilo. Grande estilo. E vamos falar de um tema super importante que é Morar 2020. Vamos contar um pouquinho sobre esse conceito, essa ideia, esse novo olhar para as pessoas. Vamos sim. Na verdade, acho que o convite nasceu em função da palestra que eu acabei ministrando esses dias para uma empresa. E para essa palestra nós fizemos uma pesquisa sobre tendência ou sobre como as moradias, né? Como será o morar, a tendência de morar nos próximos anos. E aí nós identificamos uma série de movimentos, né, que estão acontecendo e que a gente não tem que levar em consideração para poder compor as casas daqui para frente. E acho que foi em função disso que vocês acabaram me convidando, né? A gente descobriu muita coisa em relação ao comportamento das pessoas. Eu fiz alguns vídeos também no Instagram do Casa de Raiz. Eu peguei 10 trechos dessa palestra, né, relevantes e que as pessoas precisam pensar um pouco, tanto na hora de compor, quando forem procurar um profissional que vai conceber essas residências. E eu vim aqui para falar um pouco deles também para vocês. Claro. Tá? Primeira coisa que eu acho que é interessante falar, as tendências, né, gente? As tendências, elas não nascem à toa, né? Não surgem do nada, Não surgem do nada. Então, assim, existem institutos de pesquisas, né, enfim, que estudam o comportamento humano, né, em todo o mundo. E a partir desse comportamento, então, sim, começa a se perceber tendências que vão acontecer e vão transformar tanto a moda, quanto a casa, quanto o design, enfim, sim, eles vão direcionando todos os quesitos, interligado, né? Geral Sim. Então, eu percebo muito que, até pelos clientes, às vezes, eles querem saber qual é a tendência daquele momento para replicar nas suas casas, né? Então, a tendência está muito mais voltado para os movimentos que fizemos do que algo que vão nos dizer a fazer. Então, isso acho que também tem que ter um olhar, às vezes, com uma certa cautela em relação às tendências. A gente precisa delas, mas a gente precisa saber que elas vêm do próprio nosso movimento. Sim, né? Então, elas são construídas. São construídas e, nós estamos sendo observados, né? Vamos dizer assim. A gente se expressa de algumas maneiras ao redor do mundo. Sim. E eu acho que é por aí que é feito toda essa pesquisa embasada e compilada por esses institutos. Sim, né? sim. E outra coisa, então, assim, o segundo trecho que eu acho que a gente colocou lá, que é importante pensar, que as pessoas estão cada vez mais querendo simplificar suas vidas. Né? Então, isso é um movimento que se percebeu e que precisa se levar em consideração para construir um morar daqui para frente. Né? As casas têm que ser eficientes a tal ponto de ser simples. Né? Então, aquela preocupação que as pessoas tinham de mostrar muitas vezes o que elas não são, né, mas que elas gostariam de ser através das suas casas, isso também muda. A longo prazo vem mudando. As pessoas querem cada vez mais mostrar quem são e simplificar as suas coisas, para tornar a sua vida mais simples, né? Porque também eu acho que manter uma vida que não é a verdadeira também é complicado, né? Eu acho que a praticidade entra junto. Com certeza, com certeza. Então, aí começa um olhar cauteloso sobre as tendências também. Né, se ela me serve ou não. Eu preciso simplificar. Então, se isso me interessa, ok. Se não, a gente vai se manifestando de uma outra forma. Né? Outro detalhe importante que eu acho que a gente precisa se perceber ao longo do tempo para construir esse morar
é justamente a sustentabilidade, né? Então, não só em relação à sustentabilidade, em relação ao planeta, né? Que isso também está se manifestando justamente por causa das mudanças climáticas, enfim, toda essa pressão que o planeta vem sofrendo em relação a isso. Mas a sustentabilidade da casa ser sustentável sobre todos os aspectos. Né? Então, que tem a ver com simplificar a vida, né? Sim. Eu consigo sustentar essa vida que eu tenho nesta casa. Ou eu preciso ter uma casa que me sustente e que eu possa sustentá-la ao longo dos tempos, né? Isso também é uma coisa muito interessante, porque houve alguns momentos na arquitetura que as pessoas concebiam suas casas para, muitas vezes, para os outros verem, né? E não para usá-las. Isso é uma mudança bem significativa, que cada vez mais as pessoas vão prestar atenção nisso. E aí, né? Falando até do próprio consumo, né? Por exemplo, sim, quantas casas hoje, ou na beirada da sua cozinha, quantas hortas, né, de um tempo para cá surgiram? Com certeza. Ou seja, tu não precisa sair para tu fazer as tuas compras, tu vai pegar na tua cozinha, tu vai ali no jardim, simplificar a vida simplificada, né? E prática. Exato. E de uma maneira sustentável. Né? E aí também, né, Jaqueline, tudo isso depende da composição arquitetônica. Com certeza. Porque, né, essa horta, para tornar a vida simples, ela tem que estar bem colocada. Inclusive, né? Justamente quando tu vai fazer um projeto já de uma residência, ela é uma das grandes pautas que vão estar ali. Com certeza. Né? Assim como a questão da energia, captação da energia solar. Então, tudo isso que tu está falando dentro da arquitetura, né? A bioarquitetura tem tanto ramo que a gente poderia citar aqui, mas só para não perder essa tua pauta. Outro detalhe importante é que cada vez mais os espaços serão menores. Né? Custa caro um espaço numa cidade, né, numa região metropolitana. Sim. Então, esses espaços cada vez mais vão precisar ser mais eficientes. Né? Então, eu moro num espaço menor, eu tenho que otimizá-lo. Como que eu faço isso? Através de um bom projeto. Claro. Né? Então, também não significa que a pessoa que mora num espaço menor, ela não tenha condições de ter um morar adequado. Sim. Né? Não. Se tudo for pensado, organizado em relação, sob forma de projeto, consegue-se uma eficiência muito boa num ambiente mesmo sendo pequeno. Sim, a gente já está vendo muito esse movimento justamente também em São Paulo. Sim. Por exemplo, a Vitacom, a construtora, está criando vários prédios que tem entre 14 metros quadrados e 35, vamos falar assim. E aí as pessoas moram lá e a gente consegue até ver pelos vídeos no YouTube como é funcional esse local, minúsculo, vamos dizer assim, mas funciona totalmente. E aí, toda a infraestrutura e tudo que as pessoas precisam realmente está no prédio, né? Ou seja, na sua morada, são espaços pequenos que condizem com o dia a dia enlouquecido das pessoas que estão nos seus locais de trabalho e fica aquela morada mais dormitório, muitas vezes. Sim. Mas que contemplam em toda a sua estrutura algo de altíssima qualidade, né? Como fitness, espaço de Wi-Fi, quer dizer, entre outros. Sim. Né? Um coletivo bem pensado. Mas para mostrar que esse comportamento já vem mudando também. E se eu moro num lugar menor, ele tem que me suprir muito mais, né, em menos espaço, tem que ser muito mais pensado. Outro trecho que eu citei também, e que, na palestra, e que eu acho muito importante em relação que esse consumidor se torna mais exigente, né? Então, os profissionais precisam estar mais preparados, porque esse cliente está informado, né? Tem muita informação. Outra questão é que esse consumo também, o consumo não está mais relacionado com a felicidade. Né? Então, as pessoas entendem que não preciso mais consumir tanto para ser feliz, mas eu preciso consumir melhor. E aí entra o pensar e entra o projeto. Com certeza. Né? E aí as pessoas começam a entender que elas precisam dedicar aquele tempo para o projeto, que é fundamental para que ele seja... Porque o meu consumo dela depois disso seja eficiente e que gere felicidade. Claro. Então, olha como aí já começa a mudar o comportamento de consumo das pessoas. Sim. E de 2020 para frente é isso que a gente vai perceber muito. Né? Outro detalhe importante que na nossa geração, hoje, grande maioria dos nossos clientes, é da geração Y. Né? Mas essa geração está sendo muito influenciada pela Z.
Então, às vezes, a gente não está se dando conta ainda nessa geração, né? Não pensamos que ela ainda não está consumindo, mas ela está consumindo através dos pais. Porque elas influenciam muito o consumo através dos pais. Tá? Outro detalhe, então, que as pessoas também estão muito preocupadas com a experiência de compra. Claro, Né? Então, comprar bem, e aí vai para o arquiteto que todo o processo de projeto, por exemplo, ou que o cliente está envolvido com ele, é uma experiência de compra. Sim. E deve ser positiva. Né? E também que os clientes estão conectados, eles vêm mais informados, em contrapartida eles vêm mais ansiosos e eles precisam muito mais do acolhimento do profissional para poder ouvi-los e ser assertivo nos projetos, né? E preencher e de certa forma acalmá-lo até perante toda essa ansiedade que ele vem com muita informação para nós. É verdade. Gente, eu vou aproveitar, vou chamar um rápido intervalo e na volta a gente vai continuar conversando um pouquinho mais sobre o Morar 2020. Então segura aí que a gente volta já. Voltamos com o nosso programa especial de Ano Novo do Arquitetura e Design. Lembrando vocês que estamos nas plataformas digitais e lá no Facebook estão todos os nossos programas anteriores que vocês podem conferir e adquirir muito conteúdo e informação boa de arquitetura e design. Estamos conversando então com a Ellen Firmino sobre o Morar 2020. Ellen, me conta um pouquinho então como serão essas novas casas para esse novo ano. Gurias, assim, as casas multidisciplinares, né? Então, precisa de uma certa mobilidade nesses ambientes. Eles vão acontecer várias coisas num ambiente só. Por exemplo, essa residência que tu falou, esse apartamento da Vitacom, né, de 14, 20 metros quadrados, muitas vezes o morador vai ser o espaço de trabalho dele também pela ótima localização que esses imóveis têm. Exato. Então, tudo então, integrado, né? Exatamente. Então, os ambientes, eles vão acontecer muitas coisas diferentes no mesmo ambiente. Né? Isso é uma tendência de arquitetura a partir de 2020. Co-living, né, que são pessoas com necessidades afins ou comportamentos, né, de vida, lifestyle até parecido, né? Parecido, e que vão dividir, né, espaços. Claro, cada um com a sua liberdade individual, mas vão dividir esses espaços. Então, nós precisamos estar preparados para esse tipo de arquitetura também. Né? Lares compactos, que a gente já comentou, né? Compartilhamento de áreas comuns. Então, esses imóveis, muitas vezes, eles são pequenos para a eficiência individual de cada um, e as áreas são compartilhadas. Então, inclusive, isso também... até colocando, por exemplo, situações de lavanderia em comum. Sim, ou seja, nessa casa, muitas vezes, ou em prédios, né, tu vai ter a lavanderia em comum. As unidades acabam não existindo mais, né, essa área. Sim. Ambientes automatizados, né, até em função do crescimento da terceira idade, que muitas vezes vai consumir esses imóveis menores. Então, a automatização vai ser algo que também é inerente a todos esses tipos de projetos. A sustentabilidade em relação ao se sustentar um imóvel. Sim. Né? Então, eu não quero perder tempo na minha vida. Né? Eu quero ter algo que eu possa sustentá-lo facilmente e com um custo baixo para que eu possa viver. Então, esse também é um olhar de comportamento, né, tendencioso. E a própria mobilidade que os ambientes têm que ter, como eu já falei. E outra coisa em relação à posse e acesso, né? A gente percebe aí que as pessoas não querem... Como o consumo não está mais ligado à felicidade, as pessoas também começam a perceber que eu não preciso possuir tanto. Eu quero ter acesso às coisas. Sim. Né? Então, a locação vai existir provavelmente com muita frequência projetos até para imóveis locados. Que peças-chave eu preciso comprar para que eu possa usar em vários lugares que eu vou morar durante a minha vida. Né? Que peças importantes que eu vou carregar ao longo do tempo e vou usar nesses meus imóveis para locação. E elas podem ser compositivas, elas podem ter mobilidade, claro, né? Exatamente. Tipo o mobiliário com rodinha, que tu possa passar de um ambiente para outro. Eu vou comprar menos. Uma composição, vai comprar menos. E vou poder comprar melhor. E vai ter mais criatividade nessa conjugação total. Então, vocês entenderam assim que esse penso que a arquitetura proporciona para as pessoas em relação à vida delas vai ser cada vez mais requisitado. E muito importante. Muito importante. Né? Então, se estima, tem uma imagem que eu mandei para vocês. Vamos aproveitar, vamos soltar as imagens já, que daí a Ellen pode ir comentando em cima também. Tem uma imagem que é a relação dos espaços, né, cada vez mais conectados, enfim, com a própria automatização. E tem uma cápsula, que é uma imagem que tem aí logo em seguida, que é justamente a previsão de moradia, né, da Nice Architects, da Eslovênia,
um protótipo de uma casa quase que com mobilidade total. Sim. Que será uma prévia de moradia para 2050, né? Claro, isso está longe ainda de nós, mas eu trouxe essa imagem para a gente pensar que nós caminhamos para isso. Sim, e já então, os pensamentos já estão em torno disso também, né? Com certeza. Então, o Morar 2020, né, o nome da palestra foi esse, até em função do pedido do próprio cliente e pelo movimento que a gente está em relação ao final do ano mesmo, mas isso é uma projeção a longo prazo que a gente provavelmente chegue em algo parecido com isso. Né? Então, todas essas coisas que eu citei levam para o Morar muito mais baseado na experiência que o usuário quer ter. Sim. Isso é muito importante. E o mais importante ainda é falar também das relações humanas, né? Até que ponto essa coisa robótica, né, não vai substituir a mente humana. Não. Né? Então, falando também, até vai ser pauta para o ano que vem, Constanza, falando das profissões, né? Que muitas irão sumir, já que ela está falando de futuro. É uma das que não vai sumir. Que não vai sumir, porque lida intimamente, né, com a mente do ser humano. Então, é uma pauta prudente e muito próxima da gente falar sobre isso aqui. Com certeza. E arquitetura, eu percebi, eu fazendo um estudo no início desse ano, eu vi que a arquitetura não é mais tratada como não é mais tratada nas universidades como área tecnológica. Ela já está dentro das ciências humanas, né? Então, que era diferente de quando eu fiz a faculdade. Então, isso nos mostra que cada vez mais a nossa profissão vai estar ligada para o ser humano, com um olhar nesse ser humano. E um detalhe bem interessante que eu vi nessa pesquisa toda que eu fiz para a palestra, e que eu acho que é legal que os arquitetos saibam, é em relação a que esses clientes, eles querem muito mais uma experiência também com os arquitetos, humana. Eles querem uma troca, uma empatia. Né? Então, nós temos que estar mais preparados. A gente conversa muito aqui no programa, que a gente fala que os arquitetos também são psicólogos, na verdade, né? Porque aconteceu alguma coisa, é o arquiteto que vai estar lá ajudando. A primeira pesquisa inicial, o arquiteto também tem que ter muito aquela empatia de entender as necessidades, os problemas e como vai trazer essas resoluções para o dia a dia e para o projeto, que fique uma experiência bacana para o cliente, né? Sim, é um processo, né? O arquiteto tem que entender que ele leva uma experiência de compra, porque a gente entende que isso é um negócio, claro. Mas é uma experiência que o cliente também quer ter com muita... sendo positiva o tempo todo. É uma coisa prazerosa, o tempo todo. Quem tem isso sabe. Sim, que faz a diferença. E vai fazer cada vez mais, então, ele precisa sentir que tu está engajado naquela casa, né? É um pouco tua também. Eu acho assim, eu te cito a palavra forte de amigo, né? Eu acho que na medida que tu tem um amigo, essa relação é tão forte, tão intrínseca. E se tu não é no início, tu te torna, né? Porque ele sabe que é teu aliado, ele vai te colocar aquela problemática que tu vai saber solucionar da melhor forma, né? Muitas vezes coisas íntimas, né? Claro, que te aproxima, daí também por isso que tu acaba ficando amigo. É verdade. E o arquiteto tem que estar muito disposto para isso. Claro, com muito. certeza. Tu imagina que tu vai projetar, às vezes, um imóvel para uma pessoa que sai de um apartamento, sei lá, de 150 metros quadrados e vai para 50, ou vai para 40. A mudança Imagina drástica essa redução também. toda, Esse filtro o refino que tu vai ter arquiteto... que dar nessa conversa e nesse projeto. É verdade. Não, e a gente vê muito também, por exemplo, eu como cresci nesse mundo da arquitetura, o pai e a mãe arquitetos, né? Sim. A gente vê muito esse carinho, realmente, essa troca do cliente como um feedback também, porque eles têm amigos que foram clientes de quantos anos? Sei lá. Nossa. Me viram crescer. Tu era nenê ainda. Me viram crescer. Então é muito legal ver que não é só profissional e cliente. Sim. Se torna uma coisa mais amizade mesmo, uma coisa que vira família, sabe? Que tu convive, que tu passa a comemorar Natal e Ano Novo junto. Inclusive, esse Natal vai ter teve dois clientes da mãe que passaram com a gente. Então, é bacana essa mudança, esse movimento de quebrar aquela coisa profissional e cliente e ser uma coisa muito amizade mesmo, né? Fica sempre uma amizade boa, né? E os arquitetos têm que estar bem preparados para cada vez mais essa relação ser assim. Sim. De doação, né? Sim. Ser empático e se doar por esse projeto de vida das pessoas, né? É que eu acho que se o profissional arquiteto não mudar esse posicionamento de profissional e cliente, vai acabar perdendo lugar no mercado, porque as pessoas não vão mais querer este profissional dentro da casa delas. Elas querem a pessoa que se envolva realmente, né? que cria uma relação, né? Essa conexão é real, gente.
Deve-se estar preparado com isso. É claro que o arquiteto tem que, justamente por causa desse vínculo maior, ele tem que ter um formato já da sua prestação de serviço para colocar, né, para esse cliente desde o início, né, para que as mensagens de WhatsApp não se estendam até meia-noite, 2 horas da manhã, mas que ele saiba que essas coisas vão acontecer. Né? Então, talvez exija uma organização maior dos escritórios de arquitetura para poder fazer essa acolhida. Ok, a gente vai se adaptando. É um movimento, mas né? isso é um sinal, é um movimento que vai ditar uma tendência, como a gente falou no início, né? Um comportamento que vai chegar. É isso daqui para frente. E as pessoas têm que se adaptar, né? Com certeza. É isso que a gente vê também no mundo tecnológico. Quem não entra em Instagram, não entra nas redes sociais, também não é visto. Então, são movimentos que surgem para a gente realmente mudar a vida, mudar um pouco a rotina, vamos dizer assim, mas para um caminho melhor. Vamos se relacionar mais com os clientes, vamos ser mais investigativos, provavelmente, e vamos ser mais assertivos também, na mesma proporção. Eu acredito muito nisso. Adorei, Ellen. Muito bem, parabéns por essa micro palestra sobre Morar 20. Sim, umas pinceladas. Agora eu deixei vocês com vontade para assistir a palestra no outro dia. Fica então a dica para vocês começarem esse ano com a recheada de dicas da Ellen. Gente, vou chamar um rápido intervalo. A Ellen vai continuar conosco, mas vamos ter um novo convidado aqui para conversar com a gente. Então segura aí que a gente volta já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje, especial de Ano Novo. Agora estamos com um novo convidado, João Penac, que ele é gerente de marketing do Grupo Penac. Vai conversar um pouquinho sobre neurociência com a gente, porque ele fez um TCC voltado a este assunto. Então, comenta um pouquinho para nós sobre o comportamento, vamos fazer um link super bacana aqui. Excelente. Primeiro, eu quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui no programa, tá? Obrigado por terem me convidado. Prazer te ter aqui. E falando a respeito, eu acho até legal fazer um comentário sobre o que a Ellen trouxe no bloco anterior, que é assim, quando a gente fala de pessoas, a gente não pode esquecer de comportamento e a gente não pode esquecer de relações, tá? Uma coisa que, estudando esse tempo, eu vi que foi muito interessante, que as coisas se constroem com base em relações. Só que a gente tem que entender o que é uma relação. Uma relação é uma ligação que eu tenho com você, e que a relação que eu tenho com você é diferente da que eu tenho com a Ellen. E eu tenho que me apropriar da condição de Constanza, de Ellen ou de Jaque, para eu criar uma relação consoante com cada uma de vocês. E aí a gente começou a falar, no bloco anterior vocês falaram a respeito de mudanças de comportamento, e uma coisa que eu achei muito interessante, que eu até gostaria de falar, é que é a respeito dessa mudança de gerações. Antes a gente vinha numa cultura de uma geração de baby boomers, onde eles se enfrentaram a uma guerra, uma questão cultural mesmo, em que eles não sabiam o que ia acontecer no dia de amanhã, e que eles tinham que construir, que tinham que trabalhar muito em relação a isso. E ter muito, né? E ter muito. Sim. Pela falta, né? A posse, né? A falta. Exato. Exatamente. E aí a gente passa por uma situação da geração X, onde é um pessoal que traz muito dessa memória emocional dos baby boomers, mas que eles estão entendendo que o mundo já não é tão terrível assim como foi antigamente. E aí hoje, acredito eu, tá? Vejo que a geração Y, como consumidora ativa, tá? Ela vem com premissas muito diferentes. Se a gente for parar para pensar, a ideia de morar em casas menores não é porque eu quero morar numa casa menor, mas é porque eu quero pegar esse dinheiro que eu estaria gastando numa casa maior e viver uma coisa mais interessante. Por influência, muitas vezes, dos filhos que são mais jovens também. Por isso que também ela está mudando esse comportamento um pouco, né? Porque até pouco tempo atrás era o que eu quero para minha vida, a minha segurança, né? E agora, com uma influência dos filhos e dos jovens que tem às vezes por perto, tu vê que eles já estão pensando muito mais na experiência de viajar. De viajar. De aproveitar, então, na época bem anterior, né, o viajar para fora do país, nenhuma universidade incentivava sobre isso. Então, quem ia fazer seus 15 anos fora era quem tinha realmente muito poder aquisitivo. Então, as universidades começaram a ter esse approach muito forte, ou seja, existem estágios que tu é obrigado a fazer,
né? E o tal do mochilão, que ficou a coisa mais prática possível, né? Que um adolescente pega e vai fazer a sua viagem. E eu acho que essa né? geração Y, que eu me encaixo, o João se encaixa, a gente é muito desapegado. Então é a geração que é desapegada, não importa. Tu não quer ter a casa luxuosa e tudo do mais, sabe? Não, a gente quer pegar a mochilinha e fazer um mochilão, entendeu? A gente quer isso. Deixa eu até aproveitar, vamos se defender aqui numa situação dessa. Que assim, não é porque, nós somos desapegados porque somos descompromissados. Negativo, é porque a gente viu que dentro da realidade que a gente vive hoje, não há necessidade de ter esse apego, que há a possibilidade de viver situações muito mais interessantes do que se manter naquela condição. E ter aquele estilo de vida mais simplório, que é que a gente vai ver, sabe? Né? Linkando uma coisa com a outra. Sim. É exatamente isso. E aí essa é a parte interessante que você veio comentando no bloco anterior, que vocês estavam comentando, que é a respeito dessa mudança de comportamento. O comportamento ele muda à medida que as pessoas mudam. E à medida que a história e que a cultura que essas pessoas absorveram muda. Então essa passa a ser a parte interessante, que é interessante observar que, da mesma forma que nós somos organismos naturais que vamos mudando à medida do nosso tempo, a sociedade também muda. Porque a sociedade, na realidade, ela é um fruto do nosso comportamento, da nossa constituição social. E expandindo isso para a questão da moda, né, Constância? Claro, já com certeza. Tocando nesse assunto. Um viés muito mais pensativo, mais sustentável, sustentável, né? se preocupando da onde que vem, quem produziu, o tecido. São vários fatores que vêm implementando, assim, que as pessoas estão dando um olhar mais diferente, de importância, assim, exatamente, sabe? Resgatando o que tu tem muitas vezes no teu armário, que tu possa fazer uma customização, claro, né, do que tu tens, e tu já tem uma peça diferente, né, e resgatando o que tu tens. E o olhar da originalidade, né? O tema da Casa Cor 2020 é a casa original, né? Então, nós fizemos um post até lá no site sobre isso. Onde a própria chamada que eu recebi da assessoria de imprensa deles era justamente essa, viver com mais simplicidade, né? Olhando para a simplicidade e para a ancestralidade. Sim. Tudo que a gente já comenta muito lá no Casa de Raiz. Então, assim, as pessoas querem ser original. O que é importante para ti? É isso que eu vou fazer. Isso tem a ver comigo. Eu quero que tenha o meu jeito, a minha personalidade impressa. Cada vez mais as pessoas querem isso do que eu preciso ter isso porque alguém me disse que eu devo ter, ou porque alguém ditou que eu devo ter, ou porque está na revista. E também chega daquele papo do arquiteto ir fazer uma casa para si na casa do cliente. Tem que ser uma coisa super personalizada, muito pensada, e não o gosto do profissional implementado no projeto, que eu acho que daí já perde a caracterização, né? Além de tudo, né, Constança, se tu sendo arquiteto, tu tem a possibilidade de te realizar sobre vários aspectos nas casas das pessoas. Exato. Por que tu vai fazer as casas sempre igual? Não tem, né? Não tem um porquê. Assim. Aproveita que tu pode ter várias experiências positivas de morares completamente diferentes um dos outros. Então, por que fazer sempre a mesma coisa se pode ser uma experiência super bacana na casa de alguém, de usar alguma coisa que jamais tu usaria na tua casa, por exemplo? Eu me realizo na casa dos outros. Eu também. Adoro. E aquela questão, voltando à questão de ser original, né? Sim. Original, claro. olhando pela ótica do cliente e sendo original. E até aproveitando esse gancho, no ramo comercial a gente tem um termo que é a venda consultiva, tá? Que hoje as pessoas são mais instruídas a trabalhar com essa venda consultiva, que vem muito de contato com o comportamento que vocês falam a respeito de desenvolver a casa para o cliente. Quando a gente realiza uma venda consultiva, a gente tem que entender, tá, onde que te aperta? Qual que é a tua necessidade? O que você quer para ser feliz? Até para fechar o orçamento, né? Claro. Sabe? Tu tem que entender o que realmente o cliente necessita para que tu tire partido daquilo, Claro. até para fechar o contrato contigo mesmo. Pelo amor de Deus, não me adianta chegar e falar assim, não, eu vou colocar um chão de mármore aqui, e umas colunas maravilhosas, e o cara vai... a parte financeira dele não chega na pedra. E até pelo fato do cara, puta, não, mas peraí, eu não vou estar aqui, eu vou ficar aqui uma vez a cada Sim, 2, 3 semanas, sabe? Então, é uma coisa que deixa de ser desnecessário. E assim, eu acho que a grande palavra de tudo isso, gente, sabe o que eu penso? É a palavra tempo. Por que tudo isso? Porque as pessoas querem ter mais
tempo é o tempo de viver, é o tempo de poder usufruir E tudo- dessas experiências, né? E certas coisas que ele for adquirir, custa tempo. Né? Quando tu começa, porque tem aquela, sempre que dizem assim, o tempo é dinheiro. Então, se tempo é dinheiro, quanto tempo eu vou gastar para botar aquele piso que muitas vezes o arquiteto acha interessante colocar e não é o que eu quero, ou o que eu posso. Aquilo eu vou... Então, quando a pessoa começa a criar essa relação do tempo, inclusive com o seu próprio dinheiro, ela também muda o olhar do consumo. Quanto tempo vai gastar para ter essa cadeira? Quanto tempo vai gastar para ter esse piso que talvez eu coloque um outro que eu vou precisar de menos tempo e aí é o fim de semana que eu consigo passar fora? Mas também tem exatamente. Mas também tem um outro olhar do tempo. Tipo assim, eu vou poder adquirir a tal poltrona porque ela tem qualidade, tem isso. E o tempo que ela vai perdurar na minha vida é muito grande. Pela qualidade, pelo design, também tem essa ótica do tempo. Que ele vai investir só se apaixonar. Exatamente. Porque ele sabe que vai ser por muito tempo. E aquilo vai ser tão uma joia, digamos assim, que isso aqui vai ficar pro meu filho. Tranquilamente vai ficar pro meu filho. E aí é o interessante, porque a gente começa a olhar e exatamente a gente vê que não é que... Bem, levando essa máxima tempo é dinheiro, a gente começa a ver, tá, eu tenho esse tempo, mas eu realmente vou usufruir de tudo isso? Eu tenho necessidade de eu gastar tanto tempo com isso? Será que não existem outras situações em que eu teria muito mais prazer em gastar esse tempo? Começa já a entrar no botar na balança também, né? Eu preciso possuir ou eu só quero ter essa experiência? Exatamente. Eu preciso ter, que nem, assim, eu quero passear de lanche 2 vezes no verão. Mas eu não preciso ter lanche o ano inteiro. Claro, lógico. Eu vou alocar uma lancha. Claro. 2 finais de semana. É mais ou menos esse exemplo. É exatamente isso. Até uma amiga minha me comentou um dia, eu achei essa frase assim, o máximo, que para pendurar um quadro na parede, tu não precisa da furadeira, tu precisa do furo, sabe? Tu não tem a necessidade de ter esse material, tu precisa que aquilo seja viável. Tu pode locar esse material. Sim. Sabe? Essa é a situação interessante. Compartilhar esse material com o vizinho. Porque não? Justo. O próprio empreendimento pode ter, sei lá, uma central de ferramentas, algo do tipo. Certeza. Então, isso é uma evolução do morar, sim. Muito bem. Que vem através dessas mudanças de comportamento. Porque tu não vai precisar ter as escadas na tua casa, uma série de situações, mas esse prédio, essa unidade, tem tudo que tu precisar. Né? Porque já não está tendo mais esse espaço físico nessa unidade pequena. Vai se sustentar. Né? Justamente, mas vai ter uma central ali que tudo que eu quiser eu tenho acesso. Gente, Exato. vocês estão vendo que os olhares realmente vão mudar, o comportamento vai mudar. Então eu vou chamar um rápido intervalo porque vamos encher mais ainda esse estúdio com uma nova convidada. Então segura aí que vai ter muita coisa boa ainda. Voltamos com arquitetura e design especial de Ano Novo, já que veio para o meu ladinho. Porque assim, adoro essa poltrona, no último dia não ia ser diferente, não, né, gente? Ia ser diferente. E também que a cada bloco vai entrando um convidado novo. Então seja bem-vinda, Mônica, professora, especialista em design de superfície, professora de design. Prazer seja te receber, bem-vinda. Mônica. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar então um pouquinho das tendências das cores para o próximo ano. Linkando tudo isso, um programa que tem tudo a ver. Olha só que maravilha. Morar mais, 2020. Neurociência, comportamento e cores. Cores, isso mesmo. Vamos falar um pouquinho então sobre essas próximas tendências. O que o pessoal vai começar a ver lá fora? Acho que o principal que a gente pode começar a falar agora... geralmente quando a gente fala em tendência de cores, o que eu escuto é assim, não, mas eu detesto essa coisa de tendências, né? Não, eu quero ir fora dessas tendências, né? Então, o que não é tendência de cores, né? A primeira coisa, a gente não vai botar tarô, a gente não vai colocar búzios, a gente não vai pensar no qual é a cor que eu mais gosto. E além disso tudo também, não é uma ditadura de que, porque eu estou dizendo que a tendência de cores agora em 2020 é o azul, então a gente vai ser obrigado a pintar tudo de azul e usar somente o azul. Eu acho que é isso que as pessoas têm medo quando a gente fala em tendência de cores, né? Dessa ditadura. Então,
É um estudo, como a Ellen já estava colocando, é um estudo feito, existem institutos especiais que trabalham com o estudo de tendência de cores. Então, várias empresas do segmento que trabalham com cores de tinta, que trabalham com produtos de design, elas fazem pesquisas observando o comportamento no cotidiano das pessoas. E esse comportamento, ele acaba refletindo tudo o que está acontecendo no mundo. Claro. Então, essa pesquisa é uma pesquisa muito grande, muito séria, e que, então, com esses resultados dessas pesquisas que são feitos com pessoas de todo o mundo, se junta todos esses conceitos, né, e se chega a paletas de cores. Na verdade, não é uma cor só. A gente ilustra com uma cor, na verdade, para ficar mais fácil para as pessoas. Mas, na verdade, são paletas de cores que têm significados referentes aos conceitos que foram trabalhados, então, por esse grupo, né, de pesquisadores. Né? Então, a gente pode observar, por exemplo, que nesse ano, né, de 2020, eu tive pesquisando, por exemplo, 3 marcas diferentes do segmento de tintas para o design de interiores. E aí, para nossa surpresa, e que não é surpresa, porque realmente eu fico pensando assim, tinha que linkar um com o outro. Claro. Né? Então, vamos primeiro falar da Pantone. Né? A Pantone, que é uma referência para a gente, né? Então, até eu já vim com a cor, né? Já hoje ilustrando, então, eu trouxe uma imagem que é a cor que a Pantone ilustra como a cor de 2020, então. E essa cor se chama Classic Blue, né? É um azul clássico, né? E o que eles colocam dessa cor é que ela foi inspirada no céu do anoitecer, e ela tem o significado exatamente para trazer tranquilidade. Vocês sabem que os azuis, eles passam para nós, né, a sensação da tranquilidade, da calma, da paz, e eu acho que é isso que a gente está precisando mesmo. Isso que é interessante, né? Eu acho que quando se fala na cor do ano, o que a gente acabou publicando lá no Casa de Raiz é justamente isso. O porquê que é essa cor. Né? Muito mais do que tu saberes qual cor é essa, qual o significado disso, para que a gente entenda exatamente o movimento do mundo no estado geral, porque muitas vezes não chega tudo aqui pra gente, mas enfim, o que está acontecendo no mundo que a gente precisa prestar atenção, e é o que tu vai falar agora, eu tenho certeza disso. O movimento que a humanidade está fazendo que se chegou nessa cor. Isso é super importante para a moda, para o design, exatamente, e para as pessoas começarem a tomar consciência do estado de viver que a gente está tendo no exatamente. planeta. Eu diria até o estado de espírito, exatamente, né? Extremamente conturbado, né? Extremamente, que levou a esta cor. Exatamente, extremamente conturbado, com posicionamentos acirrados, né? As pessoas entrando em choque, essa cor traz exatamente aquele stop, para um pouco, né? Respira, diz exatamente isso, respira, desconecta um pouquinho, né? Desconecta um pouco, assim, relaxa, encosta então aqui agora no encosto da poltrona, né? Respira e pensa um pouco antes, né, do atrito, né, antes reflete, dá esse tempo, dá o time. As relações humanas, o modo de vida operantes, né? Essa coisa da loucura do dia a dia, do movimento, do raciocínio rápido, de tu estar sob pressão, o azul vem para dar esse acalento, né? Desconexão, um a leveza, convite, né? Exatamente. O freio. A gente percebe muito ele sendo utilizado geralmente em hospitais, exatamente por causa desse significado. E aí, quando a gente olha a escolha das outras empresas similares, né, no mercado, por exemplo, nós vamos encontrar uma outra que apresentou como cor do ano dentro da sua paleta, né, que é uma série de cores, né,
um verde acinzentado, bem clarinho, que a escolha, olha que interessante, eles falaram que a escolha é inspirada no céu da manhã. O inverso do Classic Blue. O outro é do entardecer e esse é do céu. Mas olha só que interessante, a gente está buscando essas tonalidades na natureza. Sim, Com exato. certeza. Que é um retorno à natureza, Que né? é O uma olhar do busca, homem, tá? é uma busca da natureza, né? Pra gente buscar para dentro de casa, para dentro das nossas vidas, porque a natureza sempre nos remete à ideia da gente se conectar de novo com as nossas raízes, Energias. com as nossas energias. Então, essa escolha tem total relação com o isso. eu interior de cada um. O eu interior Ela te de cada um. centra, né? Ela te traz para o Exatamente. centro. E muitas vezes Exatamente. agora a tendência, falando de novo em tendência, né? Mas eu te digo assim, a questão da introspecção, das pessoas estarem fazendo mais meditações. Né? Buscando esse autoconhecimento também, exatamente, né? um pouco mais da tua essência interior. Né? Então, acho que tem muito a ver disso, né? Exatamente. E falando assim, eu acho até interessante, como você comentou a respeito dessa situação voltada para a natureza, porque hoje, se a gente for observar, em função de internet, em função de rede social, em função desses meios de comunicação que atingem de uma maneira muito grande, a percepção de tempo ela ficou distorcida. E a tendência ao isolamento também, né? A desconexão com o mundo, com a natureza, com o mundo. Então, a cor também é para te trazer de volta, às vezes, Claro. né? Volta para... Mas eu até digo que, por exemplo, se a gente for observar, num Instagram da vida, um Stories dura 24 horas. E dentro da realidade que a gente tem hoje, isso é muito tempo. Só que se parar para pensar, dentro da condição da natureza, isso... Não é nada. Sabe? E aí o interessante, quando se traz essa situação das cores voltadas para a natureza, é justamente entender que esse tempo que a gente vive hoje em função desse excesso de informação, ele está distorcido e que a gente tem que entender que o tempo, na realidade, ele é o tempo natural. E tudo tem o seu tempo de amadurecimento, né? A natureza nos mostra isso, por isso que essa conexão é importante e tem a ver o oposto com essa rapidez da internet. Exatamente. A natureza nos mostra que tudo tem o seu tempo, o seu ciclo. Com certeza. E não adianta atropelar. Tem não que é ser tão respeitado, Não assim. adianta tem que ser atropelar. respeitado, Não esse adianta. tempo tem que ser respeitado. Gente, olha, muito obrigada por esse programa. Eu tô emocionada. Que paixão, hein, Constância? Amei. Finalizar assim o ano Eu acho que Com chave de ouro. Convites a várias reflexões, eu acho que nós fizemos verdade. aqui, né? Para que as pessoas pensem 2020 De uma maneira de diferente. uma maneira diferente. verdade. De uma Gente, maneira fica bem aí o diferente. nosso recado e a gente deseja que o 2020 seja maravilhoso. Vai ter muita arquitetura e design, né, Jaque? Muita coisa reflexão, boa. né, para esse ano e que certamente vai tocar muito o coração das pessoas e vai aproximar mais ainda as pessoas. Com Isso aí. certeza. E pra vocês também, um beijo enorme no coração de vocês, um ótimo 2020. Muito, muito sucesso. Obrigada pelo convite. Adorei. Obrigada. Gente, aproveitem a noite de hoje, é muito especial. A gente tá aí, ó, mais um passo para um novo ano. E a gente deseja só coisas boas para esse novo ano. Vai ter fogos silenciosos, hein? Um beijão enorme. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.